hoje é essa pergunta, né? É uma pergunta que não vale só $1 milhão. Ela não tem ouro no mundo que possa pagá-la. Por quê? Porque essa pergunta, a resposta foi construída com o sangue do único que poderia pagar a dívida do mundo inteiro, né? Jesus Cristo. Então, a pergunta, né, é o que eu faço para herdar a vida eterna? Então, essa pergunta vale a eternidade, não é? O que eu faço para herdar a vida eterna? Uma pergunta, assim, muito básica, mas muito importante porque ela vale a eternidade. Então, o tema do culto vai ser esse aí. O que fazer para herdar a eternidade? Quando Jesus exerceu seu ministério na Terra, antes de Jesus se declarar, né, começar o ministério e tudo ficou conhecido ali, criou muitas polêmicas com aqueles que não aceitavam. Havia, até então, muitos impostores que falavam que é o Messias. Né? Havia outro Jesus andando por aí falando que era o Messias. Por isso que as pessoas falavam, Messias? Né? Já havia isso aí, né? Então, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, né? Eles viviam querendo pegar Jesus no contrapé, né? Vivia querendo colocar Jesus à prova. E nós vamos ver aqui uma situação que retrata esse quadro. Está lá em Lucas 10, 25. Abre aí a Bíblia, Lucas 10, 25. É essa situação, né? Um perito da lei querendo colocar Jesus à prova. Aí, todo mundo achou? A palavra do Senhor diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer, meu Deus, cada um que está aqui nessa noite. Agradecer também o Senhor de dar essa oportunidade para eu ser mensageiro da Tua palavra. Agradecer, Senhor Deus, por cada um que está acompanhando também pela internet, aqueles que ouvirão também essa mensagem. Senhor Deus, eu fico muito feliz porque o Senhor tem tido um carinho tão grande quando nós oramos, pedindo a direção e o Senhor nos envia a Tua mensagem. Eu quero agradecer e dar liberdade para o Espírito Santo ministrar essa mensagem nessa noite. Usa-me, Senhor, para que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, acrescentado da nossa fé e feliz, Senhor Deus, porque eu sei que nós estamos ouvindo a Tua voz. Fala, Pai, que nós Te ouvimos em nome de Jesus. Amém. Então, o que eu faço é aquela pergunta, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, como já estava acostumado e sabia, né, que era mais uma pessoa, que a pessoa sabia a resposta, estava querendo testar ele e saber se ele era o verdadeiro Messias. Jesus responde com outra pergunta. Então Jesus fala o seguinte, deixa eu localizar. Aí Jesus pergunta, o que está escrito na lei? E respondeu Jesus, como você a lê? Né? O que está escrito na lei? Como você a lê? Aí eu faço essa pergunta para vocês. O que vocês responderiam? Não precisa responder. Mas o que vocês responderiam? O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? Como você a lê? Eu queria dar uma dica para vocês. Antes de vocês pensar na resposta, eu queria dar uma dica para vocês. Uma vez também, né, lá em Mateus 22, né, precisa abrir aí, 34, 40, alguém também perguntou para Jesus uma pergunta muito semelhante.
perguntaram para Jesus, né? Isso também foram doutores da lei, pessoas que conheciam a lei, né? Para ver se Jesus era uma pessoa realmente de Deus, né? Um enviado de Deus. Perguntou assim: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu, né? E eu, em cima dessa pergunta de o que você precisa para herdar a vida eterna, eu trouxe uma vez uma pregação aqui na igreja, já faz muito tempo, que eu poderia dizer para vocês que a resposta está aqui na cruz. Quando você olha para a cruz, ela responde aquilo que Deus deu para Moisés, que são os 10 mandamentos. A cruz representa a resposta do que eu preciso para herdar a vida eterna. Como é que você lê? A pergunta de Jesus, né? O que você entende, né, da lei? Como você a lê? Eu pergunto, como é que você lê a cruz? Tem até um hino, né, da mensagem da cruz, né? Eu amo a mensagem da cruz, mas é diferente. Quando eu ministrei aqui, talvez alguém vai se lembrar, mas muito tempo, nós temos com Deus um relacionamento vertical, né? Que é Deus e o homem, tá? E quando nós falamos, né? Quando Jesus perguntaram para ele assim, qual é o maior mandamento? O que Jesus respondeu? Amar a Deus de todo o teu entendimento, com toda a tua força da tua alma, amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E não menor que esse, o segundo, que eu diria, Jesus responde, amar ao próximo como a si mesmo. Então, aqui na cruz está representado os 10 mandamentos. E a Bíblia fala lá em Mateus, os discípulos e profetas estão contidos dentro desses 2 mandamentos. Se nós amarmos a Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a si mesmo, nós estaremos cumprindo os 10 mandamentos. Então, quando a gente olha para a cruz, nós vemos aqui o relacionamento vertical, o homem com Deus, e o relacionamento horizontal, você e o seu próximo. Então, nisto está a resposta que Jesus deu para aquele perito da lei. Vamos ler? Então respondeu o perito da lei: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus, respondesse corretamente, faça isso e viverá. Então, o homem, como perito da lei, sabia a resposta. Jesus falou, mas você sabe o que você está perguntando. Mas Jesus, educadamente, falou assim, como é que você lê? O que diz a lei? Como é que você lê a lei? E ele respondeu certinho. Então, o que Jesus falou? Ótimo, você sabe, então faça isso e viverá. Aí eu trago para nós, igreja, nós também sabemos o que fazer para herdar a vida eterna. Só que uma coisa é saber, outra coisa é viver, né? Por isso Jesus falou assim, ó, ótimo, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Então, nós também, né, sabemos, eu tenho certeza que essa palavra aqui já é um conhecimento de todos, não é novidade, mas a pergunta é, você vive? Então, por exemplo, né, quando nós falamos aqui nessa proposta, né, então, quando a gente vê aqui esse questionamento, se nós fôssemos em qualquer igreja e perguntasse, quem ama a Deus, levanta a mão. Todo mundo levantaria a mão. Com certeza. Então, o relacionamento vertical é bem tranquilo. E o perito nem perguntou, assim, né, continuando aqui, ele ficou sem graça, né, porque Jesus falou, tá bom, ótimo, você sabe, então faça isso e viverá, dará a vida eterna.
Aí o perito, para não ficar assim muito sem graça, aí ele falou o seguinte, para justificar-se, está aqui no verso 29, mas ele querendo justificar, perguntou, e quem é o meu próximo? Então, o problema, ele não perguntou assim, e quem é Deus? Amar a Deus? Quem é? Não, ele perguntou quem é o próximo, porque o relacionamento com Deus, na cabeça das pessoas, é muito claro que nós devemos amar a Deus. Mas quando a gente fala amar o próximo, não é muito claro. E um está ligado ao outro. Como assim, pastor? A palavra diz que Jesus, está lá em João, né? Fala assim, aquele, né? Quando todo mundo levantou a mão naquela igreja lá, né? Quem ama a Deus? Todo mundo levantou a mão. Se eu fosse fazer uma outra pergunta para aquela igreja, agora eu vou fazer o seguinte, vocês que estão com a mão levantada, quem aí ainda tem uma situação de falta de perdão com seu irmão? Baixa a mão, né? Muita gente tem rusga, fala assim, não, aquela pessoa não merece o meu perdão. O que ela fez comigo, né? O que aquela pessoa fez, aquela injustiça e tal. Então, muitas pessoas odeiam outras pessoas. E aí o que a palavra diz em João? Fala o seguinte, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Porque ele não pode amar a Deus a quem não vê e dizer que, odiando ao seu irmão, ele não pode odiar o seu irmão, né, que vê e dizer que ama a Deus que não vê. Então está ligado. Amar a Deus, primeiro, passa pelo relacionamento com o nosso próximo. Então, quando a gente fala o que fazer para dar a vida eterna, a gente pensa que é uma resposta muito simples, mas ao mesmo tempo ela é complicadinha, porque não fica só no relacionamento vertical. Para nós estar bem com Deus, nós também temos que estar no relacionamento horizontal, em paz com nossos irmãos, fazendo a nossa parte, o nosso papel. Então, aí quando a gente fala no próximo, né, que esse é o problema da igreja, esse é o problema do mundo, né? Ninguém está aqui brigando com Deus, mas está brigando com o próximo, não é? Então, o que acontece aqui na conversa com aquele perito da lei? Na sequência, o perito da lei então pergunta, quem é o meu próximo? Como se ele não soubesse, mas Jesus, ao invés de responder quem é o seu próximo, ele conta uma parábola, tá? A parábola do bom samaritano. Então, em resposta, disse Jesus, no verso 30, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Então, acabaram com aquele homem, para deixar quase morto. Então, deve estar sangrando, né? E numa situação grave, né? Não é assim, qualquer nariz saindo sangue, né? Não, deixaram-o quase morto. Aconteceu que estava descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde encontrava-se o homem, e quando o viu, teve piedade. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse, está aqui em cima. Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus pergunta, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o perito da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Né? Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse,
ok, vá e faça o mesmo. Então, aqui, irmãos, nós vamos ver aqui, nessa ministração aqui do Bom Samaritano, nós vamos ver aqui uma história muito interessante. Jesus, ele coloca exemplos assim na palavra bastante extremos, para impactar mesmo, né? Ainda mais que ele estava falando com o perito da lei, né? Ele falava coisa que era para escandalizar os judeus, aqueles que não entendiam a mensagem que ele trazia. Então, quando nós estamos falando aqui da situação daqueles 3 personagens, né? Na parábola do bom samaritano, essa passagem aqui, ela vem para testar o amor ao próximo, né? Nós estamos vendo aqui o seguinte, né? Quando nós estamos falando aqui, Jesus fala, quando fala assim no amor, no relacionamento vertical, né? Você com Deus, Jesus fala que aqueles que me amam obedecerão os meus mandamentos. Então, no relacionamento vertical, se você ama a Deus, a palavra diz lá em João 15:14, né? Que amar a Deus é obediência. É obedecer a Deus. Amar a Deus, Jesus fala, aqueles que me amam, me obedecerão os meus mandamentos. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, no relacionamento com Deus, né, obediência, nós vemos algumas passagens assim na Bíblia bastante complicadas. Por exemplo, Pedro. Pensa na situação de Pedro, naquele exemplo em que Jesus vem, né, que está aquela tempestade, eles estão quase morrendo lá no barco, e Jesus vem caminhando sobre as águas, um fantasma, tal, aí Jesus fala, sou eu, né? Aí Pedro fala, Jesus, se és tu, Senhor, fala, né, me manda que eu vá contigo. E Jesus falou, venha. E Pedro foi, né, para surpresa de todo mundo. Pensa você, né, o que é obediência. Jesus falou, venha, andar sobre água. Alguém já andou sobre água? Não, né? Tempestade. A tempestade não tinha ainda se acalmado. Jesus ainda estava andando em meia tempestade. E naquela confusão toda, Pedro falou assim, mas que é os fantasmas? Não. Jesus falou assim, não, sou eu. Aí Pedro fala assim, mestre, Pedro fala, se és tu, peço, manda que eu vá contigo. E Jesus falou, venha, Pedro. Né? E Pedro obedeceu. Olha que situação, né? Isso que é obediência à palavra. Não, espera aí, senhor, né? Você está louco. Quem anda sobre a água? Né? Mas isso é obediência. Eu conheço o mestre. Se o mestre falou, eu obedeço. Na hora, Pedro saiu. Né? Não vou falar o resto aqui, que não é o objetivo. Outra passagem. Moisés. Pensa naquela situação, né, de Moisés, que no domingo passado foi falado a respeito. Moisés lá com o povo, mar vermelho fechado, aquela situação, e o faraó vindo. E o povo, pressão total em cima de Moisés. Moisés, e agora? Vocês tiraram a gente de lá para morrer aqui, por acaso, né? E aquela bronca toda, e Moisés fala, Senhor, o que eu faço, né? E o Senhor, né, na hora, fala assim, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E você toca essa vara aí na água, aí, né, o seu bastão na água, e o mar se abriu, e eles passaram ali. Imagina, irmãos, a coluna de água que se abriu lado a lado, você passando ali no meio, aqueles paredões de água, meu Deus, isso que é obediência. Alguém fala, mano, você está maluco, né? Passar no rio, mas faz isso aí. Então, obediência, amar a Deus é obediência. Obediência cega. O Senhor falou, eu vou fazer. A terceira referência de obediência, que é amar a Deus, Abraão. Né? Todo mundo sabe, quando Deus pediu o Isaac, né? Depois de esperar tantos anos para a chegada de Isaac, né?
chega Isaac e Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. E Abraão não teve dúvida, né? O quanto ele amava Deus, o quanto ele tinha confiança em Deus. Né? As pessoas presumem muitas coisas, mas eu faço uma ideia que Abraão falou assim, se Deus prometeu uma grande nação, prometeu o herdeiro, e agora manda eu sacrificar o herdeiro, se eu cortar ele em 300 pedaços, na hora Deus vai fazer assim e o Isaac está de volta. Não tenho dúvida que Deus me ama, não tenho dúvida que Deus não faria mal. Se Deus está pedindo, eu vou fazer. E na hora que ele ia descer o cutelo para ver o que Deus ia fazer, porque ele tinha certeza que Deus agiria, Deus, né? O anjo, né? Apareceu com o cordeiro. Então, amar a Deus é obediência. Amém? Se obedece a Deus, você ama a Deus. Se você não obedece a Deus, não fala que você ama a Deus. Porque aí a palavra diz, né? Aquilo que eu falei é uma referência para vocês, João 15:14. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, disse Jesus. Né? Então, nisso aqui, nós estamos falando do relacionamento vertical. Mas, quando nós falamos no relacionamento horizontal, é que a coisa pega. Quando nós falamos da vida eterna, nós temos dificuldade, não com Deus, mas muitos têm, né? De não obedecer, de não ouvir a Deus. E sofre com isso, não ama a Deus porque não obedece. Mas o relacionamento horizontal, esse é o nosso teste. Esse é o teste se você ama a Deus, é como é que você se relaciona com o seu próximo. E Jesus contou essa parábola para que ele entendesse. Vá, né? Ele falou assim, olha, o cara poderia sair, né? Na primeira pergunta, né? Falou assim, como é que faz para dar a vida eterna? E ele, tá, certinho. Falou, né? E Jesus falou, vai, faça isso aí, né? E viverá. Ele poderia ter terminado ali. Mas ele falou assim, não, né? Ficou muito barato, né? Vou justificar aqui, vou fazer uma pergunta mais difícil. Quem é meu próximo? Aí Jesus conta essa parábola para testar se ele ama o próximo. A mesmo jeito, essa palavra é para nos testar. O quanto nós estamos cumprindo a pergunta. Né? Quanto vale, o que fazer para dar a vida eterna? Né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ao próximo com a si mesmo. Agora, essa parábola do próximo aqui, do bom samaritano, ele coloca aqui 3 opções. Um cenário com 3 opções, não, 3 personagens aqui, né? Ele fala do sacerdote, do levita e do samaritano. Então, o que nós lemos aqui? Um viajante vindo de Jerusalém, portanto, caracteriza como um judeu, né? Quem está vindo de Jerusalém, era um judeu. Cai na mão de assaltantes que deram-lhe né, machucaram ele muito, roubaram, tiraram a roupa, levaram todas as coisas dele, e ele ficou ali quase morto. Aí a palavra diz que vinha descendo pela mesma estrada um sacerdote, e ao vê-lo, quando viu, passou de lado. Né? E vem um levita também, ao vê-lo, passou de lado. E quando veio um samaritano, então esse samaritano, ele, ao ver, a situação muda, né? Ele para e tal. Então, aqui nós vemos o seguinte. Aquelas 3 pessoas tinham decisões a tomar. Decisões importantes, né? Para, ajuda ou segue em frente. Com certeza, né? O sacerdote, vamos colocar aqui, poderia ser um padre, mas também poderia ser um pastor. Né? Vamos chamá-lo de pastor para ficar mais, né, dentro da nossa realidade aqui. Então, aquele pastor, isso deveria ter muito ocupado, né? Porque os pastores normalmente são muito ocupados. Eu sei, né, a minha vida como é. Então, ele deveria falar assim, não tem condições, mesmo que eu queira ajudá-lo, eu tenho compromisso, eu tenho pessoas me esperando e passou reto.
o levita também passou reto. Então ele tinha, os três, tinha a opção de parar, ajudar, ou seguir em frente, né? E aí, os dois aqui, que seriam tudo, que a palavra é bem para chocar, né? O pastor que prega, o pastor que conhece a palavra, que dá exemplo, que tem que ser exemplo, ele dá um mau exemplo. Ele sai, mas ele tem uma justificativa, ele tem uma igreja, ele tem um compromisso. Aí vem o levita também, né? Que já estava atrás do pastor, sinal que o pastor estava atrasado, o levita mais atrasado, que ia chegar depois do pastor, ele tinha que chegar para o ensaio, né? Não, o pastor ia chegar primeiro que o levita, né? Poxa vida, né? Então não posso parar, né? E tinha um bom motivo e foi, né? Seguiu. Aí nós vimos aqui que quando Jesus coloca o samaritano parar, é para chocar. Por quê? Quando nós falamos aqui, né, o samaritano, ele tinha tudo para não parar. Por quê? Porque os judeus odeiam os samaritanos, né? Todo mundo conhece, né? Que há uma, né, naquela época, uma bronca dos judeus com os samaritanos, porque eles se misturaram com outros povos e aí não, né, começa a não ter as mesmas obediência à lei. Então os judeus os tratavam de mestiços e chamavam eles de cachorros. Tratavam ele como cachorro. Então, aquele samaritano, ao ver, né, um homem caído, que um judeu, falou, opa, deixa esse judeu, foi bem feito o que aconteceu para ele, né? Tinha tudo para poder falar, olha, esse judeu agora recebeu o que ele faltava, né? Bom, eu tinha tudo, mas não, ele para. Ele faz tudo o que realmente a gente esperava que quem fosse fazer seria o sacerdote, seria o levita, e último caso, o samaritano. Então, nós estamos vendo aqui, né, que realmente a explicação de Jesus, ela surpreende aqui o período da lei. E quando Jesus pergunta, e quem é o próximo daquele que estava caído? E o período da lei não teve dúvida, aquele que agiu de misericórdia, né? Que foi o samaritano. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, nós estamos falando aqui de escolhas e decisões, tá? Escolha de decisões. Por acaso, né, a nossa vida ela é marcada pelas escolhas e decisões. Quando nós falamos do nosso amor com Deus, eu não posso, né, ninguém pode julgar se você ama mais ou ama menos a Deus, porque é um relacionamento íntimo entre você e Deus. Mas quando a gente está falando do seu relacionamento, do meu relacionamento com o próximo, as pessoas conseguem ver como é que você trata o seu próximo. Tá? Então, vou repetir. O nosso relacionamento vertical, relacionamento com Deus, é muito particular. Eu não posso falar que você ama mais ou menos que Deus que eu. Né? Mas o relacionamento com o próximo, esse é marcado pelas suas atitudes, pelas minhas atitudes. Assim como eu tenho tempo, eu não tenho tempo, eu coloco como prioridade ou não prioridade, e eu seleciono ou não seleciono, isso está contando. E as minhas decisões que contam, porque das minhas decisões saem as minhas atitudes. Não é? Então, só para você saber, uma curiosidade, né? Muito curiosidade, nossa vida, nós temos que tomar muitas decisões por dia. Numa pessoa mediana, né, que não tem assim nenhum grande envolvimento, nem também um baixo envolvimento, ela tem que tomar, um estudo científico fala que nós temos que tomar 35 mil decisões por dia. Fazendo as contas, 1.478 decisões por hora, 24 decisões por minuto. Pensa você, vou no culto, não vou no culto, levanto, tomo café, não tomo café, vou escovar... Você tem tantas decisões e aí chega alguém na sua frente, você fala, eu vou dar atenção, não vou dar atenção, toca o telefone, estou, não estou. Então, a nossa vida
São 35 mil decisões por dia. Quando nós tomamos decisões certas, amém. Quando tomamos decisões erradas, às vezes traz prejuízo para nós. Grandes prejuízos, atrasos. Pensa você que você estava indo numa viagem, né? Vamos pensar o Fábio, que gosta de viajar de carro, né? Pega uma estrada errada. Ah, vai sair caro essa brincadeira. Quem não pegou uma estrada errada, que andou uns 40 quilômetros, 50 quilômetros, meu Deus! Né? Uma vez, quando nós estávamos na igreja Batista Nikkei, né, ainda, né? A gente ia na vigília lá no Vale da Bênção. E tinha uns irmãos que moravam lá no Interlagos, que é onde era a igreja, Santa Amaro. E aí, na volta, já era 1h da manhã, não sei que hora da manhã, mais tarde, ele vem vindo, tinha que pegar a Marginal de Pinheiro, pegou a Marginal Tietê, foi parar lá em Jacareí. Bom, eu só estou falando o seguinte, né? Pensa decisões erradas. Eu estou falando em decisões erradas, né? Que quanto transtorno traz, mas decisões erradas que nós fazemos que tem relação com o nosso próximo, com Deus, né? Com aquilo que Deus espera da gente. Quantas coisas nós não erramos? Quantas decisões que a gente pode não retardar a bênção que Deus estava para nos dar, mas a gente tomou uma decisão. Né? Então, por isso, irmão, né? Aquela decisão daqueles 3 era parar, ou ajudar, ou seguir em frente, né, como fizeram. Então, quando nós falamos aqui, eu queria falar uma coisa muito importante. Nós não podemos tomar decisão quando envolve essa questão do relacionamento com o próximo e com Deus, pelaquilo que você gosta ou que você não gosta. Por quê? Nós não podemos tomar essa decisão, né, pela sua vontade, porque eu tenho uma situação em que muitas decisões que eu tomo é porque eu quero fazer aquilo, ou eu não faço aquilo. Então eu tomo a decisão, eu não quero fazer isso e pronto. Eu não quero usar o aplicativo, pronto. Estou brincando. Então, as decisões, às vezes, né, por exemplo, muitas vezes atitudes, às vezes, porque você resolveu não querer. Então, nós somos egoístas. Natureza nossa é egoísta. Então, nós não podemos tomar decisão quando envolve no relacionamento com o próximo pelaquilo que nós queremos ou deixamos de querer. Porque a nossa visão é egoísta. Mas como então, pastor? Eu vou decidir pelos outros? Não. Nós temos que decidir baseado num princípio de Deus. Por isso, eu pedi para os irmãos, não rodou aí, mas talvez na próxima vez, Salmo 111, 119, 11, fala assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para nunca pecar contra ti. Senhor, né? Muito bem. Então, nós temos que guardar princípios de Deus no nosso coração, para que nessa hora a gente não decida pelo que você quer, pelo que você não quer. Porque se você tomar decisão pelo que você não quer ou que você quer, você vai acabar fazendo coisas que não é exatamente aquilo que Deus quer. Por isso, nós temos que ter esse cuidado, né? Já que nós tomamos tantas decisões, né, nós temos que olhar esse aspecto. Por que nós estamos falando isso? Porque a pergunta é o seguinte, né? Quando aquele homem estava lá, caído, ferido, quase morto, e precisava de socorro, né? Precisava de socorro, né? Quando nós falamos aqui passou ali um pastor, passou ali um levita, situação grave, e eles não pararam, né? Por que aquele pastor e o levita não pararam, seguiram em frente? Pastor, o senhor já acabou de falar, tinha um compromisso, né? Tinha um compromisso.
Tinham pessoas ali esperando eles, né? Tinha um compromisso lá. Tá. E o samaritano? Quem disse que ele não tinha compromisso? A palavra não diz que eles, né? Então, nós estamos presumindo, mas eu presumo que o samaritano tinha um princípio de Deus no seu coração. E esse princípio de Deus no coração é o que eu queria compartilhar com vocês. Que na hora de tomar a decisão, o que está constando aqui é que o samaritano viu que aquilo ali era uma pessoa. E pessoas são mais importantes que coisas. Mas, pastor, o pastor daqui do cenário, ele tinha lá outras pessoas esperando por ele. Então, ele ia atrasar um culto com 100 pessoas, 200 pessoas. O que Jesus ele demonstra para nós, em outras palavras? Que ele é o pastor que deixa 99 ovelhas no aprisco e vai salvar uma que está perdida, amém? E o que ele nos ensina com isso? Que pessoas são mais importantes. Mas, pastor, a igreja ia ficar mal com ele, né? A igreja ia ficar, né? Então, primeira coisa, né? O primeiro princípio que nós temos que entender, que quando a gente tem que tomar decisão, né? Não é olhar como aquele judeu fez. O samaritano. O samaritano, ele tinha tudo para não parar. Por quê? Como eu disse, judeus odeiam samaritano, e samaritano, quando pode, imagina que ele fala assim, agora é minha vez, né? Mas ele viu ali uma pessoa antes de ver um judeu. Então, quando... Essa palavra aqui é para nós entendermos o nosso relacionamento com o próximo. Não pode ser essa pessoa eu gosto e essa eu não gosto. Amém? Essa eu gosto, dou uma cesta básica. Essa eu não gosto, sem cesta básica. Essa eu gosto, faço uma visita. Essa eu não gosto, não faço visita. Por quê? Porque Deus, ele nos prova. Lembra que eu falei que eu preciso para dar a vida eterna? Né? Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, esse negócio de você fazer uma relação maravilhosa com quem você ama, não, isso não é amor. É natural que uma mãe vai amar seu filho vai amar sua mãe. Mas Jesus falou o quê? Que nós precisamos amar os nossos inimigos, aqueles que pisaram na bola com a gente, né? Então, nisto aqui, né, o samaritano dá uma lição. Jesus traz para nós aqui, para a gente entender o nosso amor ao próximo, é amar sem olhar a quem. Por quê? Porque, às vezes, né, irmãos, você fala assim, não, mas eu vou fazer, né, para aquele que eu gosto. Não. Nesse caso, por exemplo, né, até um bandido amaria a quem ele gosta, até um bandido, um assassino, uma pessoa cruel, ele faria um gesto de amor para aquele que ele gosta. Mas não quer dizer que isso ele seja bom. Porque, como diz, né, você fazer para aquele que você gosta, até um bandido faria. Um exemplo de Pablo Escobar, né, é interessante, né? Quem conhece a biografia dele, Pablo Escobar, que é um grande traficante colombiano, né, o maior dos tempos, ele conta-se que ele, por amor à filha dele, ele na fuga para não ser preso, ele fugiu com a filha dele, se esconderam numa gruta e estava muito frio, ele tinha uma mala com $2 milhões. E para não morrer de frio, para a filha dele não morrer de frio, ele queimou $2 milhões, né? Fazendo fogueirinha para não morrer. E depois acabou sendo preso por causa da filha. Ou seja, amar aqueles que você ama, aqueles que te amam, não é mérito. Jesus falou assim, eu quero ver você amar aquele que pisou
Na bola. Então, o samaritano, ele dá um exemplo para nós, quando fala em amor ao próximo, não fazer discriminação. Né? Ah, esse eu gosto, vou fazer, esse eu não gosto. Desculpa, mas eu não fui com a tua cara. Desculpa. Não, não existe isso. Porque Deus olha para nós e Ele sabe. Não adianta você falar, ah, eu tenho uma desculpa assim. Não. Você pode justificar para quem for, mas para Deus Ele olha e já sabe direto. Ele sabe qual é a motivação da sua negativa ou da sua atitude. Então, nisto, nós aprendemos, né, que o amor ao próximo, o relacionamento horizontal, é a prova realmente, se você ama a Deus, você não tem distinção. Né? Não é fazer porque a pessoa é um medalhão. Né? Por exemplo, o cara é medalha de ouro, o cara é bom em todas as coisas, então, por causa disso, eu vou cuidar dessa pessoa. Não, Deus ele nos chama para a gente cuidar de todos, não independe do quanto ele tem, se ele é branco, se ele é negro, enfim, não importa a raça, não importa o credo, né? Se a pessoa está precisando de ajuda e foi colocada à sua frente, então essa é a prova. Então esse é o princípio, né? Pessoas são mais importantes que coisas, né? E o segundo princípio, não menos importante, é você fazer aquilo ali não para agradar a pessoas, mas para agradar a Deus. Em primeiro lugar, não fazer nada para poder ficar de bem com as pessoas. Esse é o segundo princípio que nós temos que ter nessa questão do relacionamento com o próximo, né? Então, tem hora que você fica em dúvida, né? Se para ajudar, se não para ajudar. E esse segundo princípio aí que nós estamos falando, nós temos que ter em mente, né? O exemplo do sacerdote, do levita, Jesus dá um exemplo claro. Qual é o exemplo que ele dá? Mas, pastor, o sacerdote, o pastor, o levita lá, eles tinham motivo, estavam lá para prestar serviço para a igreja. Né? Eles deixaram porque eles não podiam que a igreja prejudicasse, né, com o culto e tal. Então Jesus colocou esse exemplo para mostrar que mesmo sendo a serviço da igreja, ele bateu palma para quem? Para o samaritano, que parou. Então se aqueles, né, tanto o pastor como o levita, tivessem falado assim, olha, a minha agenda não é mais importante do que aquela pessoa. Pastor, o senhor está incentivando a que nós abrimos mão dos nossos compromissos? Tal? Não estou incentivando, mas se tiver uma situação em que realmente é uma necessidade, você não pode fazer de conta que não vê. Ou então, se fosse seu filho, você pararia. Como não é seu filho, você foi embora. Entendeu? Então, nisto, é um ensino que o Senhor está trazendo para nós, que importa a pessoa. A segunda, não importa também, você não tem que agradar a pessoas, tem que agradar a Deus. E agradar a Deus aqui significaria atender a pessoa, e não aquele compromisso. Né? Então, eu não sei se ficou claro para vocês esse exemplo. Né? Mas Paulo fala lá em Gálatas que ele está bravo com os Gálatas, né? Porque ele tinha passado na igreja algum tempo atrás, ensinado o evangelho de Jesus Cristo. Depois veio uns judeus e falou, se vocês não, né, voltar ao judaísmo, vocês não vão poder entrar mais no templo, porque vocês vão ser proibidos disso, vocês vão ser proibidos daquilo. E colocou umas regras duras para ele, e os caras que tinham aceitado Jesus Cristo começou a voltar atrás. E Paulo ficou muito irado. Né? Em Gálatas 1:10, ele fala, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Né? Ou estou tentando agradar a homens? Né? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Né? Então, outro exemplo, nós temos aqui na nossa igreja as nossas pregações. Enquanto eu vou falar para vocês o que eu ouvi de um pastor, né, pessoa amiga minha, conhecida, que ele tem a liberdade para falar isso para mim. Ele falou, olha, nós adotamos o seguinte, que o povo já está muito sofrido com toda essa crise, então nós estamos trazendo palavras só de alegria, palavras de bênção e tal, né?
para animar o povo. Então, a nossa igreja, né, nós temos assim o princípio de sermos fiéis à palavra, né, mesmo que não seja aquilo que você gostaria de ouvir. Não é jogar para a torcida, né? Olha, vamos falar, porque assim as pessoas vão começar a vir gente, vão começar a trazer mais contribuições, né? Vão encher a igreja. Não, quando você começa a trazer aquelas palavras que os apóstolos falaram aqui, palavras duras aos discípulos, né? E as pessoas começaram a ir embora, nós temos essa consciência de que mais vale agradar a Deus do que agradar a homens. Irmãos, nessa linha, uma coisa que ficou muito marcado na minha vida pessoal, no começo da nossa igreja, né? Eu não sei, algumas pessoas que vão se lembrar que a gente andou passando uns filmes de Apocalipse. Né? E aí a John News que lembra até hoje. O filme Deixado para Trás. Né? Tinha 3 filmes, né? Era uma série, 3 filmes, né? E o filme Deixado para Trás, que lá marcou muito para a minha vida, um pastor que ele não aceitava pregar Apocalipse porque era uma palavra muito radical, né? E ele, enquanto as outras igrejas pregavam ali, né, que a igreja seria, que Jesus voltaria, que as pessoas que não aceitavam Jesus iam ficar para trás e tal, e ele, isso aqui, Apocalipse, não sei se não precisa ler, isso aqui não existe e tal. Moral da história, né? O filme fala deixado para trás, né? Aquela igreja ficou, ele ficou, todo mundo foi arrebatado, e ele ficou, e ele ficava triste, cada irmão que ele encontrava na rua. Você também ficou. Né? Ele começou a chorar porque ele foi responsável por trazer uma palavra, né, que não trazia a revelação, né, que Deus trouxe para a igreja. Então, nisso aqui, né, ficou bastante marcado. E eu sei uma coisa que até volta e meia a gente conversa lá em casa, aqui na igreja e tal. Os sinais dos fins dos tempos estão muito evidentes. Nós estamos caminhando a passos largos, né? A velocidade com que o mundo está rodando, as coisas estão acontecendo, né? Tudo indica, né, que nós estamos assim muito próximo aí dos fins dos tempos. Então, quando isso está na nossa mente, né? Nós temos que ter a consciência que qualquer hora as trombetas tocarão, né? E a igreja de Jesus vai subir, né? E aqueles que estiverem com Cristo se encontrarão com Ele, mas aqueles que ficarem vai sofrer a perseguição, né? Que vai ser triste para quem ficar, né? Porque não haverá mais o Espírito Santo, não vai ter a igreja, né? Hoje, por exemplo, por mais duro que as coisas estejam, nós temos o Espírito Santo, temos a direção, o Senhor é nosso guia, nos consola, nos protege, mas a hora que não tiver mais isso, quem vai guardar, quem ficar, né? Então aí vai ser aquela história, né? A pessoa a única salvação dele é ele rejeitar a besta e aceitar a morte, porque se ele aceitar, né, renegar Jesus, aí já era, né? Então, nisso aqui, irmãos, né, como é uma situação assim muito próxima, né, e a gente vê aí, por exemplo, um mundo que corre, as pessoas correm muito para posições, posses, bens. Nós lembramos aqui pregações simples. Eu uma vez ouvi de uma missionária no outro ministério, que falava assim, ó, faça uma poupança no céu. Faça uma poupança no céu. Pregação tão simples, né? Uma poupança no céu. E Jesus, ele fala, né? Jesus fala o seguinte, ele nos ensinou que nós não devemos ajuntar tesouro na terra, mas porque na terra nós temos aqui a ferrugem, a traça que consomem, ladrões que roubam, mas ajuntar esse tesouro no céu. Né? Jesus fala isso aqui. Paulo, lá em Colossenses 3:1, ele fala, buscai as coisas do alto, onde Jesus está sentado. Irmãos, eu orei muito essa semana para a ministração dessa palavra,
E Deus me deu aqui, ainda hoje, a revelação de uma palavra profética para nós. Tá? Eu quero encerrar essa ministração com tudo que foi ministrado, com uma passagem de Apocalipse. Né? Apocalipse 3, de 7 a 12, que Deus falou muito no meu coração, e eu quero que você receba, né, como uma profecia para nós, que estamos assistindo esse culto, para você que está vendo essa mensagem, uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Eu quero encerrar essa ministração, antes de entrarmos na ceia do Senhor, com essa passagem. Todo mundo achou aí Apocalipse 3, está no comecinho do último livro da Bíblia? No verso 7, diz assim: eis que coloquei diante de você... Não, desculpa, comecei mais na frente. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Quem nós estamos falando? Jesus. Jesus está falando, né, diretamente aqui nessa palavra profética. Ele está dizendo assim, olha, conheço as suas obras. Opa! Nós falamos aqui, né, de quão bom, né, a gente está aqui envolvido, servindo a Deus. Inclusive, tem pessoas que, o próprio discípulo de Jesus, estavam querendo sentar um à direita, outro à esquerda. Ele falou assim, olha, você não conseguirá beber o cálice que eu vou beber, para sentar lá comigo. Não, a gente bebe, tá bom, que vocês bebam o cálice. Mas, eu vou dizer para você que essas posições serão dadas não por quem está pedindo, mas por aquele que Deus já reservou o lugar. Né? Não cabe a mim dizer quem vai sentar à minha direita ou à esquerda. Posições. Então, isso até hoje, naquele dia, os discípulos ficaram muito bravos com o Tiago, né, e João, que queriam sentar um à direita, né, os filhos de Zebedeus, e outro à esquerda de Jesus. Muitas pessoas querem posições. Mas quando eu estava refletindo sobre essa palavra aqui, nós estamos falando posições aqui no mundo que amanhã não vai sobrar nada. Não vai demorar. Esse mundo, a palavra diz que não vai sobrar nada. E se você for chamado antes desse dia final, em que não vai sobrar pedra sobre pedra, o que você conquistou, que nem o pastor Rodrigo ministrou no início, para quem será? Né? O que adianta a gente acumular coisas, né, se nós não vamos levar nada? Nós não vamos levar nada que você tenha, mas você vai levar quem você é. As suas obras, que você fez, aquilo que você visou. Assim como aquela pregação tão simples, mas muito, né, oportuna. Fazer poupança no céu. Né? Olhar para as coisas do alto, pensar na vida eterna. Isso aí, irmãos, isso aí é o que a igreja precisa ter. Não podemos falar, olha, isso é quando acontecer, porque pode acontecer a qualquer momento, pode ser que não seja aconteça agora, né? Mas nós temos que estar pensando naquilo que Jesus nos ensinou. A palavra nos deu o id, né? E o ID é fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a todos aquilo que Jesus nos ensinou. Então, nós temos que falar o que fazer para dar o reino, né, a vida eterna, e também saber para nós e para os outros. Se você não souber para você, o que nós estamos fazendo na igreja? Porque nós somos chamados para saber para nós, para nos prepararmos o nosso momento na vida eterna, e também para outros. Né? Nós temos que ensinar a outros aquilo que Jesus nos ensinou. Então, quando nós estamos falando aqui, né, de posições, pensa, sonha o que você vai ser na vida eterna. Pastor, viajou. Não, eu estou olhando aqui a palavra. Eu estou olhando aqui a palavra. E essa palavra aqui
desde os meus primeiros anos de convertido, ela já falou comigo e eu fiquei muito impactado, né, com essa palavra aqui, né? Aqui está dizendo o seguinte, olha o que Deus, o Senhor, né, Jesus está falando aqui. Ó, ele está dizendo assim, ó, primeiramente, né, eu sei que você tem, eu sei que eu conheço as tuas obras. Ah, pastor, mas eu não tenho obras. Então, acorda. Acorda. Ah, pastor, mas não é por obra que nós somos salvos. Não estamos falando de salvação. Né? Não estamos discutindo salvação. Eu estou falando para você que é salvo, você que tem Jesus, você que segue a palavra. Também pense no que está dizendo essa palavra profética para a nossa vida. O Jesus fala assim, eu conheço as suas obras. Talvez se você não tem obras, ele está vendo a que você vai ainda realizar. Eu ainda tenho esperança de muitas obras, enquanto Deus me capacitar. E você? Né? Quais são as obras que você acha que você pode ajudar, assim, com essa visão do amor ao próximo que o Senhor está nos dando hoje? Então, a palavra, Jesus fala assim, eu conheço as suas obras. E ele vê o ontem, o hoje e o amanhã. Tá? Ele fala, eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus está falando que abriu a porta para aquele que aceitar, né, essa visão de que ele vai abrir portas. Tá? Ele está dizendo, a palavra dele, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Não é isso que você está pensando? Não é isso que você tem pensado? Ah, eu sou fraco. Ah, não tenho capacidade. Ah, porque quem sou eu? Né? Um Gideãozinho lá, quem sou eu? Não, o Senhor está falando assim, não. Sei que você tem pouca força, mas tem uma coisa boa em você. Tem um tesouro em cada um de nós. Ele falou assim, ó, mas, a palavra diz aqui, ó, mas sei também, né, mas deixa eu voltar aqui que eu perdi a passagem aqui. Ó, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou. Porque tem gente já negando Jesus. Aí a minha esposa até falava hoje no almoço, ou ontem, não me lembro, assim, meu Deus, do jeito que tem pessoas fracas na fé, a hora que tiver uma situação de aperto, de fome, fala assim, nega Jesus que eu te dou comida, é para já. Né? Irmãos, leiam isso aqui. Leiam o que o Senhor está falando. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Né? Jamais, jamais. Né? Jamais nós negaremos ao Senhor. Vejam o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Ele falou assim, aquelas pessoas que são emissárias do diabo, sinagoga de Satanás, vão ter o seu momento de ajuste de conta com o Senhor. Vejam o que eu farei com eles. Né? Os que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Né? Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, é isso aí que Deus se importa, não desista. Foi isso que foi ministrado ontem na reunião também de obreiros, aqui, com a liderança. Sei que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da aprovação que está por vir sobre todo mundo. Amém? Não desista. Né? O Senhor está falando assim, eu sei que você guardou a palavra de exortação à perseverança. Ou seja, nós não podemos entrar no time, não dá mais, né? Isso não vai funcionar, isso aqui não vai para frente. Vamos entrar naquele grupo que vai exortar a perseverança. Não desista. Né? Não largue o remo. Quem mandou você parar? Né? Então, nisso aqui, a palavra do Senhor está falando o seguinte, olha,
sei também, assim como você guardou a minha palavra de exortação e a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então isso vai chegar, e vai chegar quente para aqueles que não quiseram crer mais na palavra, né? Venham em breve. Aí vem aqui os alertas, né, para nós. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, nós temos fé, por isso nós estamos aqui. Mas retenha, porque está vindo situações que é para você perder a fé. Mas se você retiver aquilo que você tem, que é a fé, né, a certeza que Deus é contigo, em cada um de nós, então ele está falando o seguinte: retenha para que ninguém tome a sua coroa. Sabe quem que é o maior larápio da sua coroa? É você mesmo, né? São as nossas atitudes, as nossas posições, as nossas escolhas, né? Então, para que ninguém roube a sua coroa. Então, aí Deus vai colocar aquilo que eu falei, que é uma promessa de Deus para aqueles que tiver a sua posição hoje firme na obra. Se você é uma pessoa, né, que nem nós precisamos aqui na igreja de colunas, pessoas que nos ajudem, né, a manter essa obra, ministérios, crescendo, abençoando, alcançando vidas e família, né? Ele falou, o Senhor falou: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Oh, glória, né? Eu e você seremos coluna no santuário do Deus vivo na eternidade. Irmãos, olha que coisa, essa palavra me deixou, a primeira vez que eu a conheci, há muitos anos atrás, eu fiquei assim, impactado, né, com a promessa de Deus nessa palavra aqui. Porque ele fala o seguinte: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá, né? Então pensa você, o que representa isso, pastor? Não está falando que você vai ser uma coluna de concreto. Com certeza não, né? Nós seremos presentes, colunas, tudo aquilo que você vai estruturar precisa de colunas, né? Eu preciso de colunas aqui na igreja, né? Aqui nós temos aqui colunas que não são sustentação, mais ornamentais, mas tem prédios que têm as colunas que são a sustentação. Então nós precisamos de colunas. Deus, Ele é todo poderoso, mas Ele tem a nós, né, cada um de nós, que faremos parte ali no milênio, né? Então você falar o seguinte, que Deus está falando que nós seremos colunas no santuário do Deus vivo, isso aí é maravilhoso, porque é ali no templo em que vai acontecer todas as coisas, e você vai estar presente juntamente naqueles momentos, né, em que Deus vai estar governando todo o universo, né? Olha que glória, né? Então, quando eu vejo essa promessa aqui para aquele que for vencedor, não é só, nós não temos que sonhar somente, né, com esse mundo, nós temos que pensar na eternidade, que é para onde nós vamos reinar. Então, nisso aqui, né, a palavra diz assim: escreverei nele escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Amém? Essa é uma palavra profética, irmãos. Eu tenho, assim, acho que na minha administração de 16 anos aqui da igreja, eu devo ter usado uma meia dúzia de palavras que eu falei: não, essa palavra é uma palavra profética. Deus me colocou no coração para falar que essa palavra, eu senti que, né, eu não estava toda semana preparando essa ministração e tal, e hoje ele finalizou essa mensagem aqui. Então toma posse, fica em pé. Vou convidar o pastor Rodrigo já para vir à frente para ministrar a ceia. Fica em pé, vamos orar, agradecer a Deus.